Minha breve palavra é a escrita na parede. Esse julgamento foi pronunciado contra Belsazar, filho ímpio de Nabucodonosor, após a morte de seu pai. Nabucodonosor foi um enigma. Embora ele, ao final, tenha vindo a conhecer o Deus Altíssimo, esse entendimento veio vagarosamente. O primeiro passo foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ameaçados de morte em uma fornalha acesa, eles se recusaram a se curvar diante do rei ou adorar a imagem que ele havia levantado. Do mesmo modo, Martinho Lutero, de pé diante da dieta de Worms e ameaçado de ser queimado em um poste, resolutamente declarou: "Minha consciência está presa à palavra de Deus. Nada mais posso fazer." Os 3 jovens hebreus desafiaram o rei sob uma ameaça ainda pior do que a que Lutero enfrentou. Uma enorme fornalha que havia sido aquecida 7 vezes mais do que o normal por causa da fúria do rei pela lealdade deles ao verdadeiro Deus. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E eu gosto disso. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Os soldados que os atiraram na fornalha morreram pelo extremo calor. Quanto aos 3 jovens hebreus, suas amarras foram queimadas, e lá estavam eles, de pé, caminhando livremente no meio das chamas, que não afetaram nem suas roupas. Abismado, Nabucodonosor exclamou a seus conselheiros que observavam: "Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados?" Responderam e disseram ao rei: "É verdade, ó rei." Respondeu dizendo: "Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus." Os judeus reclamam da frase Filho de Deus, dizendo que é uma expressão cristã apenas encontrada no Novo Testamento. Na verdade, ela já aparece no Antigo Testamento, Tanakh, no qual é encontrada 4 vezes: Salmo 2, 2 vezes, Daniel 5 e Provérbios 30. O rei correu para chegar o mais perto possível da fornalha e gritou: "Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde." Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Claramente, Nabucodonosor ainda não havia conhecido o Deus de Israel, pois ele declarou: "Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este." Todavia, parece claro que Nabucodonosor estava sendo conduzido a um conhecimento mais preciso do Deus verdadeiro. Ele expressa uma nova revelação. O seu reino é reino eterno, e o seu domínio de geração a geração. Poderíamos pensar que seu testemunho fosse terminar ali, mas novamente seu coração estava altivo pelo orgulho. Ele se gabava de seu reino grandioso, usurpando as honras que Deus lhe havia dado. Em um sonho, ele viu uma árvore que floresceu depois que foi cortada por um decreto dos céus, deixando a cepa com as raízes sobre a terra. Os sábios da Babilônia foram incapazes de interpretar o sonho. Daniel, um dos conselheiros-chefes, foi chamado e, com grande tristeza, disse a Nabucodonosor que, por causa do seu orgulho, ele seria derribado como uma árvore cujos ramos haviam se espalhado sobre todo o mundo.
Ainda longe da verdade, Nabucodonosor disse a Daniel: sei que em ti há o espírito dos deuses santos. Antes que dissesse qualquer palavra ao rei, Daniel esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Finalmente ele deu a interpretação, dizendo a Nabucodonosor que, por causa de seu orgulho, ele se tornaria como um animal, comeria erva e dormiria nos campos, ficando enlouquecido. Isso duraria até que o rei fosse humilde a ponto de se submeter à verdade e vir a conhecer o Altíssimo, que tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel advertiu: ó rei, põe termo em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Faça algo para mostrar que você de fato tem fé. Um ano mais tarde, o rei estava caminhando pelo palácio real da Babilônia e se orgulhando de si mesmo. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? À medida que ele falou, veio uma voz dos céus e disse: já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Isso se cumpriu, e até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Sua confissão continuou. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor contou ao seu filho Belsazar as 2 lições que ele havia aprendido, mas elas lhe passaram em branco. Após a morte de seu pai, Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e as suas muitas esposas e concubinas, usando os utensílios de ouro que seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Repentinamente, uns dedos de mão de homem escreviam na caiadura da parede do palácio real. Belsazar ficou horrorizado e ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros e os sábios da Babilônia. A qualquer que fosse capaz de interpretar o que estava escrito, ele prometeu que seria vestido de púrpura, traria uma cadeia de ouro no pescoço e seria o terceiro no reino. Logicamente, nenhum deles foi capaz de dar interpretação. A rainha-mãe, percebendo a comoção, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ela não sabia a verdade de fato. A quem teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e feiticeiros. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Eles trouxeram Daniel e Belsazar. Disse:
Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Vamos continuar a partir do versículo 24 do capítulo 5. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou a escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que se vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, que ele sabia que não valia nada, e proclamassem que ele passaria a ser o terceiro no governo do seu reino, que ele sabia estaria no fim. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Era a derrocada de um homem orgulhoso, a sua ruína. Certamente a escrita à mão está na parede para os reinos do mundo de hoje. Cremos que tudo aponta para um iminente arrebatamento, pelo qual, logicamente, a maioria de nós está aguardando há muitos anos. Estamos ainda esperando que aconteça a qualquer momento. Apenas Deus o sabe, mas, por certo, não pode demorar. Espero que não. Os sinais estão todos aí. Parte dessa escritura na parede é hoje a popularidade que tem sido dada a recentes líderes ateus e seus escritos por toda a América e Europa. O líder é Richard Dawkins, um professor de genética da Universidade de Oxford, recentemente aposentado. Se eu tivesse presente à conferência, eu mostraria a vocês um clipe curto de Dawkins levando seu público a uma visita a uma grande maquete do que ele chama, em sua ficção, de Monte do Improvável. Essa maquete supostamente mostra o caminho percorrido pela evolução, seleção natural, da bactéria até o homem. É ridículo para um cristão, embora Dawkins o leve a sério. Ele encabeça o grupo de 4 autores ateus conhecidos como os 4 Cavaleiros, e ele mesmo, é claro, Daniel Dennett, Sam Harris e Christopher Hitchens. Seus livros têm sido campeões de vendas na lista do The New York Times. Hitchens vangloriou-se de que ganhou um monte de dinheiro por causa de um livro que depõe contra Deus. Isso é um fenômeno novo. Antes, os ateus eram guiados não por cientistas e professores de universidades, mas por uma figura chamada Madalyn Murray O'Hair. Contudo, o sucesso dela era fenomenal. Ela fez com que as orações fossem impedidas nas escolas públicas, pelo que podemos ser gratos porque ela impediu que se sabe lá que orações fossem feitas. Ela também conseguiu banir a leitura da Bíblia em nossos veículos espaciais, se é que pode imaginar isso. A tripulação do Apollo 8, o primeiro veículo espacial a circundar a Lua, na véspera do Natal de 68, havia lido os primeiros 11 versículos de Gênesis 1. Todos nós sabemos as palavras de abertura. No início criou Deus o céu e a terra. Os ateus agora estão afirmando que nenhuma pessoa inteligente crê em Deus. Eles o odeiam e zombam dele abertamente. Atualmente, a palavra ciência no rádio, na televisão, em revistas populares e na mídia sempre significa ciência ateia. Os cientistas cristãos ficam excluídos. Esse fato está documentado no filme Expulsos, o qual eu recomendo muito. A Apolo 11 levou o pão e o vinho para a Santa Ceia,
Por causa de Madalyn Murray O'Hair, a mensagem que Buzz Aldrin queria enviar pelo rádio à Terra sofreu interferência. Eis o que ele escreveu mais tarde. Eu abri os pequenos pacotes de plástico que continham o pão e o vinho. Coloquei o vinho no cálice que a nossa igreja havia me dado. Na gravidade de 1/6 da lua, o vinho saiu vagarosamente e escorreu graciosamente pelo lado da taça. Depois eu li a Escritura. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo aquele que estiver em mim, esse dará muito fruto. Minha intenção era ler a passagem da Santa Ceia para a Terra, mas no último minuto, Dake Slayton solicitou que eu não fizesse. A NASA já foi enrolada em uma batalha judicial com Madalyn Murray O'Hair, a famosa oponente da religião, por causa da tripulação da Apollo 8 ter lido a passagem de Gênesis quando estava em órbita na Lua no Natal. Eu concordei relutante. O corpo de metal da águia rangeu. Comi o pedacinho de pão e engoli o vinho. Agradeci pela inteligência e pelo espírito que havia trazido 2 jovens pilotos ao mar da tranquilidade. Para mim foi interessante pensar. O primeiro líquido a ser vertido sobre a Lua e a primeira porção a ser comida lá foram os elementos da Santa Ceia. Glória a Deus. Cosmos, Criador e o Destino Humano. O livro mais importante que eu já escrevi e que logo será publicado tem um subtítulo Por que o Universo Passa pela Aflição de Existir, de Stephen Hawking. Há pouco tempo, o ateísmo era um assunto raro em nossas escolas e na mídia popular. Os ateus quase que tinham medo de admitir sua identidade. Hoje não é assim. Estão fora da casinha. A ascensão do ateísmo é sem precedentes. A surpreendente popularidade dos livros de ateus e a popularidade de seus programas de rádio e de TV são um fenômeno novo que eu identificaria como parte da escritura na parede. A ciência moderna foi fundada por teístas, a maioria deles cristãos. Sir Isaac Newton, o maior cientista de todos os tempos, escreveu mais em seu comentário sobre a Bíblia do que em sua obra clássica Principia Mathematica. Outro fundador foi Robert Boyle, famoso pela lei de gases de Boyle. O testamento de Boyle deu uma série de palestras a serem proferidas na Universidade de Oxford, que ele intitulou Para provar a religião cristã contra os infiéis. Glória a Deus por isso. Ironicamente, essa é a universidade em que o professor Richard Dawkins lecionou e onde multidões ainda se juntam para ouvir palestras nas quais ele renega a Deus em nome da ciência. Ele produziu uma série de DVDs projetados para provar que Deus não existe. Série que deverá ser mostrada em todas as escolas do Reino Unido. Veículos de transporte público estão estampados com anúncios promovendo o ateísmo nas grandes cidades americanas e europeias. Um DVD intitulado O Deus que não estava lá tornou-se popular, desafiando os espectadores a ficar em pé em frente à câmera e blasfemar contra o Espírito Santo. Quase 1/3 da Bíblia é de profecias que comprovam a existência de Deus e que a Bíblia é a sua palavra. Demos o nome de um dos capítulos do livro de Cosmos, de Os Negligenciados, a Prova Irrefutável. Logicamente, essa prova é a profecia bíblica. Cosmos é um livro como ninguém jamais leu. Isso eu garanto. Nós provamos não apenas a existência de Deus através da profecia bíblica em refutação ao ateísmo e desaprovamos a evolução, mas também incluímos a crucificação e a ressurreição de Cristo e apresentamos o Evangelho poderosamente de uma forma que você provavelmente nunca tenha ouvido e ninguém jamais leu em um livro de ciências. E a criação não é evolução.
Bem, creio que o Senhor quis assim. Em Mateus 24, o primeiro sinal que Jesus mencionou sobre a proximidade do arrebatamento, e ele enfatizou 3 vezes, seria o engano religioso, tal qual o mundo jamais havia visto. Outros sinais são listados e os professores de profecia os citam. Um dos sinais, contudo, é a falsa doutrina dentro da igreja e cultos estranhos fora dela. Entretanto, um dos sinais que nunca vi mencionado é a ascensão do ateísmo. Se eu estivesse presente, teria tido muito a dizer sobre isso, porque o ateísmo é um movimento em crescimento que dificilmente é mencionado por aqueles que estão admoestando sobre os sinais dos últimos dias. A igreja deve chamar atenção para esse movimento. Se você me der mais 2 minutos, quero ler os 3 parágrafos curtos que dão início ao capítulo 11 de Cosmos. É intitulado Genes Egoístas, Pessoas Egoístas. O primeiro livro de Dawkins foi brilhantemente intitulado O Gene Egoísta. Ele foi aclamado em todo o mundo como um golpe genial. Quando ultimamente ele escreveu O Monte Improvável, outro volume altamente aclamado, ele deve ter se esquecido de mencionar que, em seu pico mais elevado, ele havia erigido uma estátua em homenagem ao gene egoísta, esculpida no mais refinado mármore italiano. Um dia, subindo às pressas o Monte da Fábula, veio uma grande família de chimpanzés que haviam escapado do zoológico que o mais famoso geneticista do mundo, Francis Collins, havia construído para observar o comportamento parecido com o de seres humanos dos parentes próximos do homem, identificado como tal pelas semelhanças em seus DNAs. Eles estavam conversando alegremente numa língua primitiva que um colega de Collins estava tentando ensinar-lhes para mostrar sua inteligência como mais uma prova de seu relacionamento estreito com a humanidade. Os chimpanzés começaram a subir a estátua, como todo chimpanzé gosta de fazer, fazendo-a rolar ladeira abaixo e depois mergulhar de cima de um penhasco para baixo, despedaçando-se em centenas de pedaços. Para o horror de Dawkins, o interior do mármore mostrou-se ser de arenito. Quando ele conseguiu chegar à base do penhasco, um bando de gorilas que emitiam sons típicos e parecia comemorar a nova legislação com que a Espanha acabara de favorecer grandes macacos, garantindo-lhe amplos direitos até então reservados somente a seus primos humanos, divertia-se esfarelando os escombros e jogando uns nos outros. Porém, desse aparente desastre surgiu uma inesperada revelação. Os macacos haviam descoberto os tão esperados últimos fragmentos de Lucy, o prêmio duelo perdido de ligação do homem ao chimpanzé. Uma multidão de evolucionistas e ateus se aglomerou e aplaudia entusiasmada. De repente, no meio da euforia, veio a voz de um jovem rapaz, perguntando: "Não estou entendendo. Como sabemos que esse arenito veio do mesmo lugar em que Lucy foi encontrada na África?" Minha saudação no Senhor a todos vocês que estão participando do Congresso Profético aí no Brasil. Gostei muito de participar em vários desses congressos no passado e espero poder estar convosco novamente se o Senhor não tiver vindo e se continuar a conceder-me saúde e forças como Ele tem feito por sua graça. Estarei orando pelas bênçãos de Deus sobre os palestrantes nesse encontro. Tenho a esperança que o meu livro novo, Cosmos, Criador e Destino Humano, no qual estive trabalhando durante anos, seja enviado ao Brasil em tempo de ser traduzido ao português antes da próxima conferência. Posso garantir que você nunca leu um livro igual a esse. Ele contesta os argumentos dos novos ateus. Pode-se dizer que eles são o maior movimento contra Deus e contra Cristo e o que mais cresce no mundo. O livro fortalece a fé dos cristãos e oferece uma apologética que não pode ser encontrada em lugar nenhum. Meu amor em Cristo a todos os presentes. Talvez para alguns esse recado não fique muito claro, porque ele vem de um contexto que está numa outra série de estudos ligada a esse livro que Dave Hunt escreveu. Nós acabamos de dublar agora uma série de 4 DVDs
do Dave Hunt nesse assunto: cosmos, criador e o... Como é que é? Destino humano, isso. Então, se você quiser estar mais por dentro desse assunto, ter uma, digamos assim, uma avant-première do que ele vai tratar no livro, você pode levar esses DVDs. Eles estão à venda lá atrás, já dublados, como esse que vocês viram. Material muito bom, que ele entra mais a fundo nessa questão do ateísmo, para nós entendermos isso melhor. E há um outro DVD dele também, que foi recém-lançado, intitulado Eu Amo o Senhor, e é um testemunho do Dave Hunt em termos de evangelismo. Então nós todos podemos adquirir esse material dele, que estará à venda, já está à venda, melhor dizendo, ali na livraria. Agora, seria interessante nós tomarmos um minuto, e eu vou pedir para nós fazermos isso agora, para nós estarmos orando silenciosamente pela vida do Dave Hunt. E aí eu encerro com uma oração e passo a palavra ao Jamil para os cânticos que nós vamos ter a seguir. Dave tem passado por não poucas e boas em termos de saúde. Teve 2 cirurgias bem grandes com relação à reposição de quadris, de prótese e tudo mais, e no meio disso ele foi diagnosticado também com câncer, está tratando disso, tem tido um bom resultado, mas na idade que ele está, isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa que se tira de letra, digamos assim. Então ele tem estado bem debilitado. Agora ele voltou a fazer conferências, até mesmo nos Estados Unidos. Recentemente ele teve que cancelar algumas viagens. Os médicos estão, digamos assim, entusiasmados com a recuperação dele. Mas ele já tem, eu não sei a idade certa, você sabe dizer, Ingo? 80 já. Ele já tem 80 e alguma coisa. Então não é uma situação fácil. Nós deveríamos estar orando por Dave Hunt. Eu gosto de ver pessoas que têm a ousadia que o Dave Hunt tem para confrontar o erro, principalmente em áreas que poucas pessoas estão atuando, como nessa área do ateísmo, que hoje em dia tem crescido tanto. Então eu gostaria que nós parássemos um instante, todos nós, onde nós estamos, estivéssemos orando por ele, estivéssemos colocando esse servo de Deus nas mãos de Deus, rogando que Deus atue na saúde dele, e quem sabe, pela graça de Deus, se Jesus não voltar antes, que ele possa vir a estar conosco em breve, como ele tem feito em várias outras conferências e abençoado tantas vidas. Vamos fazer isso agora silenciosamente. Daqui a pouquinho eu encerro com uma oração em voz alta. Pai querido, nós te somos gratos porque é o Senhor que usa, que levanta vasos de barro fiéis ao Senhor, como o teu servo Dave Hunt. Nós sabemos, ó Pai, que faz parte da tua estratégia que os teus servos não tenham beleza em si mesmos, para que o tesouro que nós contemos, que é a mensagem do Evangelho, seja o que tem o tesouro, seja o que tem a aparência, seja o que receba a glória, o Senhor e não nós. E quem sabe, ó Pai, essa doença de Dave Hunt faz parte dos teus planos, nesse sentido nós não sabemos. Mas nós temos a liberdade como filhos, ó Pai, de clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor o restabeleça plenamente. Esse é o nosso desejo. Não conhecemos os teus planos, mas nós oramos com base na filiação que nós temos em Cristo Jesus. Oramos com base na autoridade que Jesus conferiu a nós de sermos teus filhos, co-herdeiros dele,
e aqueles que podem chegar para o Senhor como Pai e orar com confiança de que o Senhor nos ouve e atende conforme a tua vontade. Recupera o teu servo, ó Pai, usa-o poderosamente. Usa esse livro, ó Pai, que acaba de sair do prelo, que em breve ele possa estar em português, ó Pai, e que as nossas igrejas estejam cientes de que isso é uma ameaça e precisa de resposta. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus queridos. É bom ouvir um boa tarde assim, que a essa hora a gente fica pensando, quem é que vai querer vir a essa hora? Graças a Deus, porque vocês estão aqui. O amor de vocês pelo Senhor está comprovado. Nessa tarde eu quero falar para vocês sobre a igreja que, se não se arrepender, não será arrebatada. Antes de fazê-lo, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra. E quando abrimos a Tua Palavra, nós temos uma responsabilidade imensa. Ser boca do Senhor. Falar o que o Senhor diz. Nós não queremos ficar aquém. E nós não queremos ir além do que o Senhor diz na Tua Palavra, porque isso seria um erro muito grande, seria uma audácia que não tem perdão. Portanto, ó Pai, usa o Teu Espírito para falar aos nossos corações nessa tarde, para que nós possamos entender o que ela tem para nós de desafio pessoal, nos dias em que nós estamos vivendo. E faz de nós, ó Pai, pessoas que, primeiramente, têm certeza absoluta de estarem firmadas na salvação que foi mediada, que foi feita exclusivamente por Jesus Cristo. E que nós estejamos também, ó Pai, empenhados em ser testemunhas para tantos que à nossa volta, dentro de nossas igrejas, são religiosos, mas não conhecem Jesus. É uma triste cena dos nossos dias, ó Pai. Parte desse quadro profético. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das passagens mais tocantes das Escrituras, na minha maneira de ver, se encontra em Romanos, capítulo 10, versículos 1 e 2, porque esse texto revela para nós um pouquinho do coração de Paulo. O texto bíblico ali diz o seguinte: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia em conhecimento. Paulo afirma que o desejo mais profundo do coração dele era a salvação do seu povo, os israelitas. E ele desejava isso a tal ponto que no capítulo anterior de Romanos, nos versículos 3 e 4, ele diz assim: pois até eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor a meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel.
Jesus expressou essa mesma dor de coração quando ele estava diante de Jerusalém, e em Mateus 23, essas palavras estão registradas para nós, quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram. O que partiu o coração de Paulo e o coração de Jesus era o fato de Israel ser o recipiente de tanto privilégio espiritual, ter tamanha oportunidade, ser uma nação tão religiosa, ser alvo de tantas promessas, alianças, mas de estarem condenados ao inferno. Eles tinham as Escrituras, mas eles se recusavam a crer nelas. Eles tinham as alianças, mas se recusavam a guardar as alianças. Eles tinham os profetas, mas em lugar de escutar os profetas, o que eles faziam com os profetas? Matavam os profetas. E o que torna a história ainda mais triste é a posição de privilégio que eles ocupavam. Povo escolhido dentre as nações, povo cujo amor de Deus sobre eles havia culminado com a vinda do Messias, nascido dentre eles. Mas assim como eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram os profetas de Deus, eles acabaram rejeitando e matando o Messias. Eles tinham zelo por Deus, afirma Paulo, mas o seu zelo não se baseava em conhecimento. Ou seja, o problema deles não era falta de sinceridade, ou de interesse religioso, ou até de uma busca a Deus. O problema deles é que eles escolheram seus próprios caminhos, seus próprios meios de chegar a Deus. E com isso eles rejeitaram a verdade e eles estavam condenados à eternidade sem Deus. Ou estão condenados à eternidade sem Deus, como nós temos visto aqui nas várias palestras. Essa tragédia que a história comprova, ela tem, infelizmente, um triste paralelo nos dias que nós estamos vivendo. E ele é e deveria ser para todo verdadeiro cristão um motivo de tanta tristeza, de tanta oração, de tanta preocupação, quanto a situação de Israel foi para Paulo, foi para Jesus. Eu estou falando do estado de perdição em que se encontra a igreja dos dias de hoje, e que tantas vezes se chama pelo nome de Jesus. Hoje, dentro das nossas igrejas, eu ousaria dizer que há numericamente mais gente condenada à perdição eterna do que as pessoas existentes no Israel apóstata dos dias de Paulo, dos dias de Jesus. São pessoas que querem estabelecer relação com Deus por meio da sua própria justiça. Elas não estão interessadas na justificação pela fé somente. São pessoas que se recusam a reconhecer a profundidade do seu estado de pecaminosidade. Não estão interessadas em compreender que são incapazes de atingir o padrão de santidade que Deus quer de nós. Elas seguem um Cristo humanizado. Não é o Cristo das Escrituras. Elas se recusam a crer na palavra de Deus, elas seguem falsos mestres, seguem pessoas que mentem enquanto estão se dirigindo e usando a Bíblia para pregar. Verdadeiros agentes de Satanás disfarçados de anjo de luz. O nosso coração deveria estar tão pesaroso por esse povo, quanto Paulo chorava pelos israelenses, pelo Israel perdido e condenado. Eu creio que recentemente nós tivemos uma amostra bem visível de que estado se encontra a igreja de hoje. Aqueles de vocês que moram em São Paulo e na região de São Paulo, tiveram a oportunidade de visitar uma exposição chamada Expo Cristã, que aconteceu no mês passado. O que nós encontramos na Expo Cristã?
unção dobrada, prosperidade financeira a ser comprada pela bagatela de R$900. Um DVD que retrata a redenção do diabo. Uma Bíblia que está se tornando muito popular hoje em dia, Bíblia de Formação Espiritual Renovare. Autores best-sellers que muitos de nós lemos, são os que fazem comentários nessa Bíblia. O que essa Bíblia ensina nos seus comentários? Que Gênesis é um livro de mitos, que Daniel foi escrito por um impostor, que Isaías 53 é uma mera poesia. Nós encontramos nessa Expo Cristã também a Arca da Aliança, que pelo menos julgava-se que estivesse perdida, mas ela estava lá. Eu pensei que os apóstolos tivessem sido aqueles que estavam com Jesus. Havia na Expo Cristã mais apóstolos do que qualquer outra coisa. Inclusive um estande de Associação dos Apóstolos do Brasil. E um deles, eu imagino que outros também, pelo menos eu vi a propaganda de uma tarde de autógrafos sobre os livros dos fundamentos apostólicos. Havia um DVD ensinando como identificar e domar demônios. Veio de Brasília um pastor que trouxe um vídeo onde ele mostra ou fala sobre a sua oração em que ele purificou o Congresso Nacional. É claro que ele não percebe que essa oração dele deve ter efeito mais para frente, que por enquanto não fez nenhuma diferença. O livro A Cabana, na Feira Expo Cristã, foi o livro mais vendido, best-seller cristão. Queridos, essa é a situação da igreja que se chama pelo nome de Jesus que nós temos à nossa volta hoje. Em Apocalipse 3, 14 a 22, nós encontramos uma carta de Jesus a essa igreja, a igreja apóstata, a igreja de Laodiceia. Eu convido você para abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta nesse texto. Nós vamos ter alguma coisa na tela, mas é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta. Há 7 cartas aí no Apocalipse escritas para várias igrejas e há uma progressão notória. Desde a primeira carta de Éfeso, que é uma igreja doutrinariamente muito forte, até a última carta. Essa carta é escrita para Laodiceia, que a igreja não salva. Nós sabemos que as 7 cartas foram escritas para 7 igrejas existentes naquela época, geograficamente identificáveis, no final do 1º século da nossa era. Mas não requer muito esforço para perceber que as 7 igrejas descrevem características presentes na era da igreja e que elas apontam para períodos dessa era que são caracterizados pelas marcas que essas igrejas exibem. Vamos dar uma olhadinha direto no texto, começando com o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Havia um mensageiro, e como nós ouvimos o Meno falar hoje pela manhã, a palavra anjo significa meramente mensageiro. Nós não vamos ficar aqui tentando imaginar quem era e como era. E essa carta deveria chegar pelas mãos desse mensageiro à igreja de destino. Nós não sabemos se essa carta que ia para as igrejas era apenas o conteúdo desses poucos versículos, ou se era o todo do livro de Apocalipse. Nós não temos como saber. Mas a verdade é que cada igreja recebeu, com certeza, a cópia da sua carta. Mas quem é o escritor da carta? O texto identifica quem escreve a carta da seguinte maneira:
Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O Senhor Jesus se auto-identifica, conforme aquela visão que João teve no capítulo 1. E estas são as palavras que ele profere. Ele se identifica como o Amém. No hebraico, essa palavra é usada para retratar verdade. Acho que é algo que passa para nós a ideia de certeza. Tanto que lá em Isaías 65:16, há uma expressão interessante. Deus dá verdade. Sendo que a palavra no original é a palavra Amém. Nós poderíamos traduzir essa expressão Deus do Amém. No grego, essas palavras também foram traduzidas, o conceito que traduz a palavra Amém, também foi traduzido com esse sentido de verdade. Tanto que Jesus várias vezes usou a expressão em verdade vos digo. E essa expressão é Amém e Amém. Quando nós terminamos uma oração, como é que nós terminamos essa oração? Em nome de Jesus, Amém. E isso nós fazemos para mostrar que aquela oração é firme, é certa, é fiel, nós acreditamos naquilo. Mas em que sentido Jesus é o Amém? É importante nós perguntarmos isso. No sentido de que Ele é Deus. Assim como o Deus do Antigo Testamento é o Deus da verdade, Jesus é o Deus encarnado, Ele é o Amém do Novo Testamento. Isso fica mais claro quando nós atentamos para aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 1:20. Paulo diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Ou seja, todas as promessas, todas as alianças feitas por Deus são garantidas, são ratificadas na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Deus disse no Antigo Testamento que Ele perdoaria os nossos pecados. E como é que Deus fez isso? O perdão dele foi comprado graças à morte expiatória, substitutiva de Jesus na cruz, todos nós sabemos. Mas depois dele se identificar como Amém, Jesus se identifica como a testemunha fiel e verdadeira. Ele não apenas ratificou a promessa, as promessas e as alianças de Deus na sua pessoa e na sua obra, mas ele também sempre que abriu a boca, o que ele disse sempre foi confiável. Como ele mesmo testificou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 3, versículos 31 a 33, Jesus declara o seguinte: aquele que é da terra pertence à terra, e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Jesus vem, ele fala aos homens, mas os homens o rejeitam. Mas quem o aceita, o que ele tem a dizer, confirma que Deus é verdadeiro. Então, é intencionalmente que Jesus começa a carta assim, porque ele está afirmando que qualquer que seja a avaliação que essa igreja faz de si mesma, ela tem que parar para prestar atenção na avaliação que ele, que não pode mentir, faz acerca dela. Por fim, ele se identifica como soberano da criação de Deus. Jesus é a fonte, o poder pelo qual a criação teve início. E é bom destacar aqui que esta carta tem muito em comum com a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Aliás, as duas cidades distavam apenas 17 quilômetros. E parece que a heresia que havia tomado conta de Colossos, que motivou a escrita que Paulo fez da carta,
endereçado aos colossenses, essa heresia também havia contaminado a igreja em Laodiceia. Tanto que Paulo, lá em Colossenses 4,16, ele diz assim: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que seja lida na igreja dos laodicenses. Então, esse é o motivo que, ao escrever à igreja de Laodiceia, Jesus se identifica como soberano da criação de Deus. O termo grego aqui é que ele é o iniciador, ele é o originador. É a mesma ideia contida lá em Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. O mesmo conceito contido lá em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então a carta começa dizendo: o Senhor que tudo criou, a fiel e verdadeira testemunha da palavra de Deus, aquele em quem todas as promessas espirituais se cumprem, diz, : É uma apresentação bastante forte, é um cartão de visitas para ninguém botar defeito. Está óbvio que Jesus quer a atenção total e irrestrita daquela igreja. Mas quem são os destinatários da carta? Para a gente entender a riqueza dessa carta, a gente precisa conhecer um pouquinho a cidade. Laodiceia ficava no vale do rio Lico, a sudeste, ou melhor, sudoeste da Frígia, que é a atual Turquia hoje. Situava-se a 160 quilômetros de Éfeso, que ficava na costa, na direção oeste. E ficava a 17 quilômetros de Colossos, como eu já falei para vocês, e ficava a 10 quilômetros de Herápolis, a noroeste. Por causa dessas cidades próximas umas das outras, Laodiceia ficava como que numa encruzilhada de rotas comerciais, norte, sul, leste, oeste. Então ela se tornou um importante centro de comércio. A cidade foi fundada por um imperador chamado Antíoco II, por volta do ano 260 a 250 a.C. E ele recebeu o seu nome em homenagem à esposa dele, Laodice. Era uma cidade com uma população bastante numerosa de judeus. E esses judeus correram para lá por causa da possibilidade de comércio que eles ali teriam. Mas eles, com isso, foram habitar no meio de uma cultura completamente pagã. O Talmud faz referência à cidade de Laodiceia. E ele faz referência para dizer que os judeus que se encontravam em Laodiceia estavam chegando ao cúmulo da vida de sombra e água fresca, falando português de hoje. Porque eles estavam se deixando levar justamente pela mentalidade humanista, materialista existente naquela cultura pagã. Existe uma boa possibilidade que foi nessa comunidade judaica que a igreja de Laodiceia começou. E provavelmente ela deve ter começado por causa do ministério de Epáfras, que foi companheiro de Paulo, e que deve ter sido também o fundador da igreja em Colossos, por volta do ano 53 a 57. Mas um fator digno de nota naquela cidade era o suprimento de água dessa cidade. Havia alguns pequenos riachos que forneciam água para a cidade, mas aí a população começou a crescer e esses riachos secavam no inverno e eles tiveram que tomar providências. E a única forma que eles descobriram para trazer água para a cidade foi construindo um aqueduto subterrâneo, de fonte de águas distantes, que não estavam próximas da cidade. E eram águas bastante carregadas em termos químicos, águas que geravam depósitos calcários. Então eram águas cheias de impureza, eram águas que chegavam a Laodiceia mornas e impróprias para se beber. Agora guarde isso bem na sua mente, porque isso tem muito com a advertência que Deus vai dar para essa cidade, ou para essa igreja, melhor dizendo. Uma outra coisa a se notar é a economia pujante dessa cidade. A localização dela favorecia, como eu já mencionei, o intenso comércio. E qualquer lugar que tem intenso comércio também vai ter bancos. E o sistema bancário de Laodiceia era bastante notório naquela região, bastante importante.
Eles se tornaram tão ricos com o comércio deles, que no ano 60 da nossa era, houve um terremoto que arrasou com a cidade. E Roma imediatamente se ofereceu para ajudar a reconstruir a cidade. Mas o pessoal de Laodiceia era tão orgulhoso e tão rico que eles disseram: nós não precisamos da sua ajuda. Nós vamos reconstruir com os nossos próprios recursos. E eles o fizeram. E diz-nos a história que a cidade que eles reconstruíram era infinitamente mais bela do que aquela que foi destruída pelo terremoto. Laodiceia também ficou famosa por ser uma espécie de centro que dita a moda. Seria a Paris dos nossos dias. Eles desenvolveram um comércio interessante de uma lã preta, macia, brilhante, bastante encorpada. E essa lã se tornou um produto de exportação muito importante para a cidade de Laodiceia. Mas um terceiro aspecto desse desenvolvimento econômico de Laodiceia era uma escola de medicina existente ali próxima da cidade, que ficou muito famosa e que ficou identificada com o deus grego chamado Esculápio, cujo bordão acabou se tornando o símbolo da medicina. Essa escola possuía professores famosos e ela acabou desenvolvendo um unguento, uma espécie de bálsamo, que quando aplicado aos olhos, ele trazia uma dose de conforto e de cura aos males da vista. Agora, guarde esses dados todos, porque aí você vai entender aquilo que o Meno tem dito aqui diariamente. As palavras de Jesus nunca são acidentais. Ele sabe usar as palavras. Isso nos traz os versículos 15 e 16, onde nós encontramos a condenação de Jesus à igreja de Laodiceia. Jesus diz assim: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tem pessoas que ainda se arvoram em dizer que Jesus jamais usou de linguagem dura e franca. Essas palavras são muito duras. Eu conheço as tuas obras. Você não me engana. O que são as obras? São os atos que nós praticamos. E os atos que nós praticamos sempre revelam quem nós somos, queiramos ou não. É isso que acontece. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos, Jesus disse no Sermão do Monte. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 2, ele deixa claro que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Agora, não se assuste, nós não estamos aqui tentando defender salvação pelas obras. Mas o fato de nós sermos salvos pela graça mediante a fé, necessariamente se refletirá no andarmos nas obras que Deus de antemão preparou para andarmos nelas. Ou seja, se você é realmente salvo por Jesus, você vai estar caminhando nessas boas obras que Jesus preparou para você. E eu farei o mesmo. Agora, se você e eu não somos crentes em Jesus, a nossa conduta vai revelar isso. O nosso viver diário vai revelar isso. E a repressão de Jesus aqui, ela é bastante clara e ela é basicamente restrita a essas palavras. Porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, Jesus diz. Vamos voltar para a geografia da região para refrescar um pouquinho a memória. O texto fica mais claro quando a gente se relembra disso. Eu disse para vocês que Colossos ficava a 17 quilômetros a sudeste. E em Colossos havia riachos típicos de montanha. Eram riachos perenes, de água bem fresquinha, bem fria, água muito cristalina. Aquela água que você gosta de beber para saciar a sede. Por outro lado, Hierápolis ficava a 10 quilômetros a noroeste de Laodiceia. E
Hierápolis possuía águas termais, aquelas águas quentes, terapêuticas, como as águas que nós encontramos em Caldas Novas, por exemplo. E Laodiceia? Como é que era a água de Laodiceia, que eu já comecei a explicar para vocês? Água suja, barrenta e morna, porque ela via dessas fontes quentes. E ela chegava lá suja, barrenta e morna. Nem quente o suficiente para relaxar, nem frio o suficiente para refrescar e matar a sede. Qualquer visitante que chegasse à cidade e desavisada e distraidamente pegasse essa água e levasse à boca, imediatamente ele cuspiria essa água por causa do efeito emético que ela teria. Vocês se lembram quando vocês eram pequenos? Eu me lembro isso claramente. Que a gente comeu alguma coisa que não fez bem, e a mamãe ou a vovó virava para nós e falava assim: tem duas maneiras de você resolver isso. Uma é pegar 2 dedos e botar na garganta. A outra é bebendo água morna. Dá para entender o que Jesus está falando? Esse é o termo que Jesus usa no grego. Você é morno. E qual é a significância? Qual é o valor espiritual disso? A igreja de Laodiceia provocava ânsia de vômito em Jesus. Algumas igrejas fazem Jesus chorar, outras o deixam irado. Laodiceia deixava Jesus com vontade de vomitar. Mas como é que nós interpretamos isso? Frio, quente, morno. Não há muito segredo. O frio aqui equivale a espiritualmente frio. Talvez uma rejeição aberta à pessoa de Jesus Cristo, repudiando até o Evangelho. Ou seja, Jesus está falando de gente que o rejeita, gente que não quer saber nada de cristianismo. E quente? Bom, quente tem que ser o oposto disso. Gente que é espiritualmente zelosa, que é viva, que é disposta, digamos assim, pegando fogo por Jesus. Esses são os extremos que Jesus está lidando aqui. E há muitos hoje em dia que são completamente frios com relação a Deus. Nós ouvimos agora há pouco a fita do Dave Hunt, como o ateísmo está crescendo e sendo promovido. Parece que o Evangelho não provoca nessas pessoas qualquer reação espiritual. Elas não se interessam pelo cristianismo, pela igreja. Mas certamente essas pessoas não são hipócritas, pelo menos disso nós não podemos acusá-las. Elas estão perdidas e elas assumem o estado delas, questionando se o que nós cremos é verdade. Elas não querem saber da palavra de Deus. Por outro lado, há os que se caracterizam justamente por uma resposta positiva à verdade espiritual. E essas pessoas são gelosas, elas se tornam fervorosas. Agora, com essa condenação que Jesus profere aqui, ele está dizendo metaforicamente aos membros da igreja de Laodiceia: eu poderia recebê-los se vocês fossem como as águas de Hierápolis, quentes, verdadeiras. Eu poderia até lidar com vocês se vocês fossem as águas de Colossos, frias, honestamente não interessados na verdade. Porque em ambos os casos, parece-me que Jesus está dizendo que eles seriam preferíveis à água barrenta, suja e morna que os laodicenses eram, representavam. Eles eram cristãos professos, eles iam à igreja, eles diziam conhecer o Senhor, mas conforme o texto bíblico que nós temos diante de nós, eles não eram salvos. Eles se contentavam com a religião da justiça própria. Eles eram hipócritas, interessados em entretenimento. Queriam, como Paulo diz lá em Timóteo, quem pregasse conforme a coceira dos ouvidos deles. Parece com alguma coisa que você vê hoje em dia?
Eles eram pessoas preocupadas com o enlevo intelectual. Mas pessoas que, conforme Mateus 7, se Jesus fosse falar com elas, ele teria obrigatoriamente que dizer o seguinte: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os pertencentes à igreja de Laodiceia se assemelhavam às pessoas descritas por Paulo lá em 2 Timóteo 3,5, quando ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Eles eram como aqueles judeus mencionados por Paulo, como eu disse anteriormente, em Romanos 10, cujo zelo não se baseia no conhecimento. Eles eram hipócritas. De alguma forma, eles eram influenciados pela cristandade. Mas eles não eram pertencentes a Cristo. Por isso eles provocavam ânsia de vômito em Jesus. Vamos ser bem objetivos. Há mais esperança para alguém que é frio, que jamais foi tocado pelo Evangelho, que para aquele que está acostumado com o linguajar, com a liturgia, mas que coloca sua fé na sua capacidade de ser aceito diante de Deus, porque no fundo é o que essas pessoas creem. Algo que possa vir a redundar em salvação. Essas pessoas se constituem em igreja. Elas se chamam de cristãos. Mas quem controla tudo no fundo é Satanás. Olhe para a história. E ela vai comprovar essa tese. É mais fácil você ganhar uma prostituta para Cristo. É mais fácil você ganhar um bandido, um assassino para Cristo, do que arrancar um fariseu desses da sua casca religiosa para se tornar um verdadeiro convertido. É só olhar para a parábola do fariseu e do publicano, e Jesus trata exatamente desse assunto. O que essas pessoas têm mais a mostrar é justamente um orgulho de que elas, diante de Deus, têm alguma coisa a apresentar, e Deus há de recebê-las. Jesus está dizendo para pessoas assim: qualquer coisa é melhor que a mornidão de vocês. Veja o versículo 17. Entenda de onde vem essa mornidão. Há duas frases nesses versículos, e observem atentamente como é que as duas frases começam. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Antes da gente olhar para as palavras em si, observe esse contraste das duas frases. Você diz, não reconhece, porém. Os componentes da igreja de Laodiceia, os membros dessa igreja, infelizmente de modo semelhantes a tantas pessoas que povoam as nossas igrejas hoje, mesmo tendo como avaliador o Senhor que tudo criou, a fiel e verdadeira testemunha da palavra de Deus, aquele em quem todas as promessas espirituais se cumprem, eles ainda tinham a pretensão de achar que era a avaliação deles que contava e não a avaliação de Jesus. Eu sou admirador do gauchês, a língua falada no Rio Grande do Sul. O gauchês é muito rico. Essas pessoas eram, no bom gauchês, pessoas que se achavam, que olhavam para si e diziam: puxa vida, Deus deve estar feliz por contar comigo no seu arraial. Eles confundiam a pujança do comércio deles, das reservas monetárias que eles possuíam, com o fato deles ditarem a moda, de terem uma medicina tão avançada. Eles confundiam tudo isso com a condição espiritual deles. Semelhante àquilo que o Meno disse para nós hoje de manhã. Israel, olhando para a sua inteligência, olhando para a sua maneira de fazer as coisas, a sua economia, acha que pode ficar sem Deus.
Então eles diziam, o texto diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Queridos, eu vejo muita semelhança com a igreja dos nossos dias. Uma igreja preocupada em competir, em termos de obras sociais, com outras religiões. Uma igreja que quer dar explicações pretensamente intelectualizadas ao relato da criação. E daí surgem os famosos teístas evolucionistas, que para mim, vocês me desculpem, isso é uma contradição de termos. Não existe como ser as duas coisas. Igreja mais preocupada em agradar aos de fora, com as suas programações, o visitante que chega, do que em prestar um culto a Deus, que é a razão de se reunir. Igreja preocupada em impressionar os de fora com construções imponentes. Mas qual é a avaliação do amém, da fiel e verdadeira testemunha do soberano da criação de Deus? Segunda parte do versículo 17. Você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que você está nu. O resultado do humanismo reinante em Laodiceia e do humanismo reinante na igreja de hoje é o que Jesus chama de uma pessoa miserável, uma pessoa digna de pena. É a mesma palavra que Paulo usa lá em Romanos 7:24, quando ele diz, miserável homem que eu sou, para retratar a condição do estrago que o pecado fez na vida dele. Jesus também diz que eles são dignos de compaixão. Essa expressão aqui na NVI não é traduzida com a melhor das formas, não, porque ela quer dizer vil e pecador. Talvez em outra versão ela seja mais clara. Mas aí ele fala de pobre. Essa expressão pobre que Jesus usa aqui é a mesma palavra que ele usa para pobre lá nas bem-aventuranças. É o pobre mais pobre. É aquele que não tem nenhum recurso para sair do seu estado de pobreza. É o miserável, no sentido financeiro. Mendigo que não tem condições de sair da sua pobreza. Mas aí ele diz que ele é cego e que ele está nu. Sem visão do seu real estado, de perdido, de pecador condenado. E que não tem condições de estar diante de Deus com uma justiça que salva. Agora, vocês repararam nessa descrição de Jesus, como é que ele vai atacar justamente aquilo de que eles se vangloriavam? Cego, eles tinham aquele famoso unguento para os olhos. Nu, eles tinham a moda, eles exportavam. Pobre, eles tinham riquezas e mais riquezas e eram orgulhosos disso. Infelizmente, esse contraste entre a avaliação que as pessoas das nossas igrejas fazem de si mesmas e a avaliação que Cristo faz do estado delas persiste nos dias de hoje. Você diz, não reconhece, porém. Nós vamos entender melhor se nós olharmos para o mandamento que Jesus dá à igreja de Laodiceia. Versículo 18. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Novamente Jesus volta àquelas coisas tão fortes e pujantes da cidade. Repare bem no que Jesus diz. Qual é a primeira palavra que ele diz aqui? Compre. Comprar como? Se eu sou pobre? Se eu não tenho condições, como é que eu vou comprar? Parece que Jesus está querendo provocar justamente esse pensamento neles. A que Jesus está se referindo? A minha mente só pode voltar lá para Isaías 55, versículo 1, quando há um texto muito rico falando sobre a graça de Deus por nós.
e que diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Esse é o apelo que Jesus está fazendo para essa igreja. Percebam que o chamado de Deus é a pessoa não regenerada. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Mas como é que eu posso comprar se eu não tenho dinheiro? Como que eu vou comprar? Quem vai aceitar o que eu não tenho como moeda? Jesus está dizendo para aquela igreja, ao mostrar quem ela é e qual é a sua qualificação, que é justamente o trazer da condição que eles têm, que é a moeda que Deus requer. Você tem que vir a Deus como pecador miserável, como pecador digno de compaixão, como pecador pobre, como pecador cego que está nu. Você só tem isso a oferecer a Deus, mais nada. Jesus perguntou em Mateus 16, 26, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O arrependimento de quem ele é, miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É assim que ele compra. O Deus gracioso e misericordioso requer apenas que nós reconheçamos o nosso estado de pecadores totalmente perdidos, em que nós nos encontramos, para que Ele nos dê tudo de que nós necessitamos. E repare que Jesus diz: compre de mim. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, é só de mim. Só eu posso dar isso para você. Ele é o único capaz de fornecer aquilo que Ele ordena que nós compremos. E quais são as coisas que nós devemos comprar? Vamos ver no versículo 18. São 3. Ele fala de ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Parece-me pelas Escrituras que Jesus tem em mente 2 coisas com essa frase. A primeira delas, uma fé provada, uma fé genuína. Há pessoas que pensam que a fé para a salvação é algo que elas podem produzir. Mas eu pergunto para você, qual é a descrição do nosso estado antes de conhecermos a Cristo? Como é que Deus nos descreve em Efésios capítulo 2? Nós estávamos o quê? Mortos em delitos e pecados. Eu pergunto para você, como é que um morto exerce fé? A menos que Deus dê de presente para ele, como resultado do reconhecimento do seu pecado. 1 Pedro 1,7 parece credenciar essa interpretação. Ele diz assim: a fé que vocês têm é muito mais valiosa que ouro refinado pelo fogo. Mas há uma segunda coisa que me parece caminha junto com essa frase, ouro refinado no fogo e você se tornará rico. É o produto dessa fé. O que acontece no momento em que nós exercemos a fé em Jesus, porque Deus nos deu essa fé de presente e nós a focamos nele? No momento em que nós exercemos essa fé, a justiça divina é creditada a nosso favor. Nós chamamos isso de justificação. Nós somos declarados justos diante de Deus quando nós colocamos a nossa fé exclusivamente no sacrifício de Jesus. Paulo fala disso em Romanos 3:22, quando ele se refere à justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, quando Jesus diz: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, ele está dizendo que só dele vem a verdadeira riqueza. E essa riqueza é fé que nos torna posicionalmente justos, justificados diante de Deus. Aí Jesus acrescenta: compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Repare no contraste.
Qual era o principal produto que eles tinham em termos de vestuário? Era uma pele preta. Ele diz: vistam-se de roupas brancas. É impressionante como Jesus usa palavras para mostrar a nossa necessidade. Apocalipse 19:8 joga a luz sobre essas roupas brancas. Diz assim o texto: foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. E aí ele define: o linho fino são os atos justos dos santos. Se o ouro se refere à fé genuína em Jesus, que nos presenteia com justiça posicional, as roupas brancas se referem à justiça prática que nós passamos a ter no nosso dia a dia. Jesus nos salva e, como gratidão, nós começamos a viver a nova vida que nós temos, nós começamos a andar nas boas obras que Ele de antemão preparou para que nós nelas andássemos, e é somente quando Cristo vive a sua vida em nós que nós podemos estar vestidos dessas roupas brancas, que os nossos atos podem agradar a Ele. Praticamente, no dia a dia. E a prova disso é que com ela nós cobrimos a nossa vergonhosa nudez. Quando de Jesus nós não compramos o ouro refinado pelo fogo, nós não recebemos essa fé que nos torna posicionalmente justificados. Consequentemente, nós não temos como apresentar para Deus roupas brancas, atos justos, porque de nós mesmos nós não os conseguimos. Somente pela graça de Deus atuando na nossa vida, somente Jesus vivendo a vida dele em nós. Terceiro item de compra, ordenado por Jesus, é: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus está dizendo: esse unguento que vocês conseguiram aí não é nada, é lixo. Eu vou dar para vocês o verdadeiro colírio, aquele que faz enxergar. Quando nós compramos o ouro refinado, a fé que nos torna posicionalmente justos diante de Deus, nós também compraremos esse colírio que nos faz enxergar o nosso real estado de perdidos e o real assentar de Deus em sua santidade. E nós conseguiremos entender como Deus nos amou e nos colocou nessa posição privilegiada que nós temos de salvos em Cristo Jesus. É somente através desse colírio que nós vamos enxergar isso. E tem mais, nós vamos começar a enxergar o que o manual do proprietário diz como nós devemos viver. Você já conversou com uma pessoa que está dentro da igreja e ela diz assim: olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu vou dizer para você, esse é o melhor sinal para você identificar um não salvo. Porque quando ele é salvo por Jesus Cristo, ele tem esse colírio para ungir os olhos e ele pode enxergar. Mas aí vem o apelo de Jesus à igreja de Laodiceia. Jesus começa o seu apelo com as palavras do versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Jesus não está se dirigindo a crentes, eu repito. Há pessoas que dizem, mas Jesus está dizendo que ele repreende e disciplina a quem ele ama. Só pode ser crente. O que diz João 3,16? Deus amou quem? O mundo. Está falando de perdidos. Deus ama o perdido. Ele está falando de perdidos aqui. O versículo 18 mostrou que eles tinham que comprar, entre aspas, para serem salvos. E aí o versículo 20 vai mostrar para nós que Jesus está do lado de fora dessa igreja. Eles não são salvos, meus queridos. Eles não são salvos. Repreendo pressupõe tratar com desprezo, com desdém. Em Mateus 18,15, essa mesma palavra é traduzida como gerar convicção de pecado. Em Efésios 5,11, ela significa expor o pecado.
Jesus está dizendo que Ele ama o mundo a tal ponto de expor o seu pecado, de reprovar o seu comportamento e de trazer juízo, se esse mundo não quiser receber o presente que Ele está disposto a dar em Jesus. A palavra disciplina significa simplesmente punir. Deus haverá de punir os não salvos, apesar de amá-los. Jesus está dizendo que a sua obra é trazer convicção de pecado, mas que inclui condenação a quem não quiser dar ouvidos. Por isso, seja diligente e arrependa-se, conclui Jesus. Essa é a palavra que ele tem para essa igreja. Ele deixa claro que a ação esperada dele, das pessoas dessa igreja, seja o arrependimento. Você merece condenação, Jesus está dizendo, mas eu ofereço salvação, se você tão somente reconhecer o seu estado de perdido, de quem me ofendeu e continuamente me ofende com a sua autojustiça. Você precisa necessariamente reconhecer que você é culpado diante de Deus. Reconhecer que você é um vil pecador que não pode permanecer na presença de um Deus santo. Queridos, eu preciso fazer uma aplicação a essa altura aqui. O grande problema da igreja dos nossos dias é que pessoas, devido a tudo que se instalou dentro da igreja por causa do pós-modernismo, ou seja, o relativismo dos nossos dias, o questionar da verdade, o não crer nesse livro como sendo palavra de Deus, isso tudo tem deixado as pessoas das nossas igrejas tremendamente confusas. Essas pessoas estão apegadas a mentiras de Satanás que lobos têm trazido para dentro da igreja e pregado nos nossos púlpitos. E o problema mais sério na minha ótica é que as pessoas se sentem inseguras quanto a crer apenas no que a Bíblia diz. Então elas dão um jeitinho para arrumar um talismã aqui ou outro, pensando na sua salvação. É claro que isso não é uma coisa muito consciente. Elas fazem isso quase sem pensar. Aliás, é característica dos nossos dias. Elas não creem na prática de que a nossa salvação, a nossa justificação é pela fé somente. A bandeira tão bem levantada pelos reformadores. Elas não creem na prática que a salvação vem por Jesus. Elas até agradecem que Jesus morreu na cruz. Elas creem que parte da sua salvação tem a ver com o que Jesus fez na cruz. Mas elas precisam dar uma mãozinha a mais. Queridos, nós estamos vivendo hoje dentro das nossas igrejas com uma teologia do catolicismo romano. Salvação, hoje em dia, nas nossas igrejas, tem muito a ver com Cristo mais obras. Eu vou dar um testemunho caseiro para vocês disso. Minha avó, por meio de quem o Evangelho chegou à família, já com 92 anos de idade, no dia do seu aniversário, ela foi perguntada pelo pastor que estava lá, fazendo aquele momento de devocional, quando é que ela havia colocado a sua fé em Jesus. E ela, apesar dos 92 anos, estava perfeitamente lúcida. E a resposta dela foi: eu fui batizada no dia tal. Aí o pastor disse: não, a senhora não entendeu. Quando é que a senhora colocou a sua fé em Jesus Cristo como seu único Salvador? E a resposta dela foi: eu fui batizada no dia tal. E pela terceira vez ele fez a pergunta e ela novamente insistiu, como se ela cresce que ela tinha algum gene especial, que ela já tinha nascido salva. Aquilo me preocupou muito. Eu me perguntei se ela estava variando, mas ela estava lúcida como sempre esteve. Algum tempo depois, a saúde dela começou a se deteriorar e eu preocupado em conversar com ela, até que um dia ela foi parar numa UTI. E eu fui visitá-la. Quando eu cheguei naquela UTI, eu encontrei a minha avó entubada. Ela não tinha como conversar comigo, mas
Quando ela me viu, ela abriu um sorriso de quem estava contente com a minha chegada. E nesse momento, Deus me deu ousadia para ir direto ao assunto. Eu disse para ela: vovó, a senhora sabe por que a senhora está aqui, não sabe? A senhora está pronta para se encontrar com Jesus? Aquela avó, por meio de quem o Evangelho havia chegado a nós, naquele momento caiu num choro convulsivo de quem estava desesperada. E Deus logo me fez ver o porquê daquilo. Durante 40 anos ou mais do que isso, ela havia sido o braço direito de um pastor conhecido em São Paulo, um homem que certamente sempre pregou o autêntico Evangelho. Mas de alguma forma parecia que para ela precisava de alguma coisa a mais do que o Evangelho que ela conhecia. Ela estava confundindo a operosidade dela na igreja como sendo alguma coisa que pudesse dar a ela uma garantia a mais de salvação. Eu disse para ela que aquilo era muito perigoso e que ela precisava colocar a fé no Evangelho que ela havia pregado e ensinado a nós, somente. Objetivamente eu falei com ela, e ela sinalizou com a cabeça, dizendo que ela estava entendendo. Eu disse para ela: eu vou fazer uma oração, e a cada frase que eu proferir, eu quero que a senhora aperte a minha mão, se a senhora concordar comigo. E meus queridos, eu não fiz aquela oraçãozinha barata que normalmente se faz, não. Eu realmente fui fundo, fui negando todas as coisas que ela poderia reivindicar como sendo pedigree para entrar no céu. E ela foi concordando com tudo. E por fim eu deixei claro, e ela concordou, que ela colocava a sua fé apenas no sacrifício de Jesus. Quando eu terminei aquela oração, eu perguntei para ela: e agora? A senhora está pronta? E ela abriu o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida, no rosto da minha avó. Seria possível que você que me ouve hoje estivesse confiando em mais alguma coisa para a sua salvação, além do que Jesus fez na cruz por você? Alguma prática, alguma observância de algum ritual, talvez olhando para a sua fidelidade no contribuir, no estar sempre na igreja, no ser atuante na igreja. Queridos, essa é a grande praga dos nossos dias. A grande mentira que Satanás tem usado para enganar aqueles que conhecem a verdade, de forma que eles a desvirtuem, nem que seja um pouquinho só. Lembre-se das palavras de Jesus: seja diligente e arrependa-se. Por que é importante nós darmos atenção a essas palavras de Jesus? Há duas coisas que nós precisamos considerar. Primeiro, por causa da urgência, devido à volta iminente de Jesus. Eu quero que você observe comigo, agora vai estar na tela, a progressão de tempo em relação à vinda de Jesus no trato com as igrejas. Ele começa falando para Éfeso, ele diz assim: se você não se arrepender, virei a você. Depois ele vai para Pérgamo, ele diz: arrepende-se, senão virei em breve até você. Para Tiatira ele diz assim: apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Para Sardes ele diz: virei como ladrão da noite e você não saberá que hora eu virei a você. Para Filadélfia ele diz: venho em breve. E para Laodiceia ele diz: eis que estou à porta. Queridos, é urgente. Nós não podemos deixar isso de lado. Mas a importância de rever a nossa posição diante de Deus não diz respeito apenas à urgência.
Diz respeito ao fato de que esse chamado é individual. Não me entenda mal, a salvação sempre foi individual. Mas as cartas que Jesus escreve às igrejas aqui, os apelos dele são sempre a coletividade, para a igreja cair na real, abandonar seus pecados. Mas aqui o apelo é para o indivíduo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Queridos, isso para mim é uma das provas mais fortes de que nós não devemos esperar para os nossos dias reavivamento. Eu creio que Jesus está para voltar. E Ele está dizendo para nós que hoje a coisa tem que ser em base individual. Tem que ser uma pessoa no meio de uma congregação que está totalmente enganada, equivocada na sua pregação, que não confia mais apenas em Cristo Jesus para ser salva, que não olha para esse livro como palavra de Deus, que procura explicações as mais estapafúrdias para explicar como é que tudo surgiu nesse mundo. Queridos, eu tenho que dizer para vocês que, para mim, conversar com uma pessoa que se diz um teísta, que crê na evolução, é uma coisa que irrita profundamente. Como é que uma pessoa pode chegar à baixeza disso? Não crê no que a palavra de Deus diz. É sinal dos tempos. É sinal de que Jesus está indo atrás de indivíduos. Meus queridos, o arrebatamento está às portas. O chamado é individual e o chamado é urgente. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra cearei é interessante. É a palavra usada para jantar. Jesus está dizendo para nós, está dizendo para a sua igreja, ou para a igreja que se chama pelo seu nome, pelo menos, mas que não é caracterizada por ele. Ele está dizendo o seguinte: eu estou dando para você a oportunidade da última refeição. Não jogue fora. Por fim, versículo 21, o conselho de Jesus à igreja de Laodiceia. Ao vencedor, ele diz no versículo 21, de quem que Jesus está falando? Que vencedor é esse? Daquele que crê em Jesus somente. 1 João 5,5 diz assim: quem é o que vence o mundo? E a resposta é: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o vencedor. A esse vencedor, ele diz assim: darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus está dizendo: aquele que abrir a porta, não apenas terá comunhão comigo, agora, nas bodas do Cordeiro, no milênio, na eternidade, mas também terá autoridade, junto comigo, para julgar e para reinar. Eu pergunto para você, de miserável, digno de compaixão, pobre, cego que está nu, a quem irá ter uma eternidade de comunhão com Jesus e reinar com Ele, será que existe alguma coisa melhor do que essa? Tem uma proposta melhor do que essa? Nós sabemos que não existe. E o texto termina com aquela exortação que todas as demais cartas têm. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem não quer ouvir essas palavras? Hoje em dia, uma igreja apóstata. Uma igreja que vai atrás de enlatados. Uma igreja que vai atrás de propostas que parecem-se com o que a Bíblia ensina, mas não são o que a Bíblia ensina. São concepções humanas. Humanistas, se vocês me permitem. Uma igreja que se acha autossuficiente. Que acha que se basta. Que não crê na palavra de Deus e nem dá ouvidos a ela. É ofendida pelo pregar da palavra de Deus. Para quem Jesus, eu repito, não passa de um ser humanizado. Apenas um bom exemplo.
Essa igreja, meus queridos, não vai subir no arrebatamento. A pergunta que eu deixo com você nesta manhã, ou nesta tarde, melhor dizendo, é se você faz parte dessa igreja. Ou se você já abriu a porta para Jesus. Ou se você abriu a porta para Jesus, se você está preocupado com aqueles que dentro dessa igreja ainda não entenderam que eles precisam desse relacionamento vital somente com Jesus e mais nada para serem salvos. Vamos curvar a nossa cabeça em oração. Converse com Deus no seu coração conforme o Espírito de Deus lhe orientar. Eu sei que o Espírito de Deus é capaz de tocar em qualquer coração, seja qual for a necessidade, seja qual for o estado. E eu deixo que você tenha esse tempo com Deus agora por alguns instantes. Senhor Deus, como nós somos gratos ao Senhor, porque sendo o Deus que Tu és, o Criador de tudo que existe, o sustentador de tudo que existe, o outorgador de vida para tudo que existe, o Senhor viu a nossa necessidade. E o Senhor não hesitou em mandar o Teu Filho a este mundo, que espontaneamente veio e se deu por nós naquela cruz. Senhor, quando nós paramos para pensar isso, e quando nós paramos para pensar que o Senhor também é o juiz de toda a história, perante o qual todos terão que comparecer um dia, seja para apresentarem o sangue do Cordeiro pelo qual foram salvos. Portanto, não serão julgados. Seja para serem julgados pelos seus atos, porque nunca colocaram a fé em Jesus. Senhor, quando nós paramos para contemplar quem o Senhor é, nós nos sentimos muito pequenos, profundamente indignos. Mas o Senhor vem em nossa direção, com salvação em Cristo Jesus. A nossa oração nessa tarde, ó Pai, é que o Senhor toque no coração daqueles que são Teus filhos, a começar de mim mesmo, para que a nossa vida seja uma vida vivida de forma que outros possam enxergar a Jesus. Que nós possamos estar constantemente recorrendo à Tua graça, para todas as necessidades que nós temos, principalmente espirituais. Mas, ó Pai, se existe alguém nesta tarde aqui conosco, que faz parte desta igreja que tem sido levada pelas mentiras do inimigo, que seja o Senhor a tocar nessa vida, ó Pai, para que volte daqui com um relacionamento em que Jesus está dentro, ceando com ele e com ela. Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor nos faça luzeiros para essa igreja que está distante do Senhor. Pai, que nós sejamos pessoas que amemos aqueles que tantas vezes zombam de nós, que nos julgam, ó Pai, muito crentes, exagerados com a Tua palavra. Senhor, dá-nos compaixão por essas pessoas, porque elas são dignas de compaixão. Se o Senhor tem compaixão delas, nós não temos por que não ter. E eu repito, ó Pai, faz de nós, ó Pai, mensageiros para atingir essas pessoas.
para que elas possam subir no arrebatamento quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.